Fala, almas, todo mundo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua alma até nesse momento, até então. Eu sou Stephanie Mendes, você está no Taróloga da Alma, seja bem-vindo aqui, principalmente se é a sua primeira vez no canal. Hoje eu senti um chamado de trazer uma mensagem para vocês e eu intenciono que essa mensagem se conecte ao máximo de almas possíveis. A mensagem é simples, muito direcionada principalmente para nossa energia feminina, para nós mulheres também, porque de alguma maneira, nesse mundo doido, pesado e um pouco craquelado que a gente vive atualmente, a gente recebeu uma sutil mensagem que faz parte de todo um plano desses visionários que estão no poder há muitos e muitos anos, séculos, tempo. E essa mensagem sutil nunca foi sobre nós, principalmente nós mulheres, nunca foi sobre nós mesmas nos apaixonarmos por nós. É sempre algo para fora. A mensagem sutil que a sociedade ou toda essa estrutura patriarcal e toda capitalista também, industrial, né, visualiza nós seres humanos e nós mulheres como uma coisa à parte da natureza, como se nós não fizéssemos parte da natureza. E sim, nós fazemos parte da natureza e nós temos a nossa própria mágica. A questão é que ninguém nunca nos ensinou a como usar a nossa própria mágica ao nosso favor. E o nosso favor, ao nosso favor, no caso, seria esse lance da gente aprender a se amar primeiro. A mulher normalmente tem que amar a família, nosso marido, os nossos filhos, tudo que é fora, o nosso lar, a nossa casa, a nossa rotina. Nós, sim, somos essa energia provedora de nutrição, sim, para o mundo. Nós somos filhas da terra, da mãe Gaia. Então, nós temos dentro de cada uma de nós, dentro dessa energia feminina, essa essência de mãe, nutridora, acolhedora, né? Serena até mesmo, mas não mexa com a cria, né, dessas mães, porque você vai ver um outro lado dessa mesma energia. E quando a gente vem para esse outro lado da energia feminina, é uma mulher guerreira, selvagem, que ataca ou que, ao invés de atacar, sabe se defender. Essas mensagens não foram ensinadas e eles não querem que a gente crie cada vez mais consciência e visualize a vida, o planeta, o mundo em si dessa maneira, porque assim a gente enfraquece. Eles não querem fortalecer a nossa fé, o nosso credo, a nossa natureza humana, jeito natural de ser. Nós somos muito poderosas. Eu diria que todo mundo que pisa no planeta Terra, que respira o ar que tem aqui, bebe da água, se alimenta, vive neste planeta, é uma bruxa, é um mago. Todos nós temos a nossa própria magia, a nossa própria arte, a nossa própria linguagem, a nossa própria forma de conexão com o planeta, com o externo, com o mundo. Mas tudo que está fora é meramente um reflexo de como nós nos cuidamos, amamos ou nos tratamos por dentro. Tudo isso é só um reflexo. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu tenho a tendência de ver o mundo de uma forma mais positiva. Se eu sou uma pessoa negativa, eu tenho a tendência de ver o mundo de uma forma mais negativa. A questão aqui que eu abraço tanto essa ideia das mulheres é porque falta autoestima e autoconfiança em nós, em quem nós somos e no trabalho duro que nós podemos exercer. Uma mulher trabalha tanto quanto o homem, trabalha mais,
principalmente dentro de casa, e a gente recebe em todos os quesitos menos. Nós somos vistas muitas vezes como o lado fraco da corda, né? O outro lado que é fraco. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse sexto sentido, que é o poder vital criativo que mora dentro de cada uma de nós, que é diretamente conectada à fonte de tudo. Essa coisa que a gente chama de Deus, mas que eu não gosto muito de ficar nomeando como Deus, porque a gente já vai pro Deus cristão e não é a mensagem que eu quero passar aqui. A forma que eu quero trazer essa mensagem é num formato de expansão para a tua própria mente, para facilitar a sua vida. Então, se você está se identificando com esse mundo do qual te colocaram dentro dessa pequena caixinha e que fazem você acreditar que você tem que ficar dentro meramente só desse jeito e viver só desse jeito dentro dessa caixinha, é uma mentira. Eles querem te manter dentro dessa pequena caixinha porque eles sabem do seu poder, do quão poderosa você é e da onde você pode chegar, as coisas que você pode viver e principalmente as coisas que você pode, como mulher, através da sua mágica, criar. Quando nós nos unimos a um parceiro afetivo, amoroso, seja lá qual for, independente do gênero, o gênero não importa, nós estamos criando mágica. Nós estamos fazendo um baita feitiço. Por isso que quando a gente se conecta com alguém e quando a gente desune, né, cada um vai seguir um pouquinho o seu caminho, a gente fica reverberando a energia um do outro. O que estava em mim passa para a conexão. O que estava nessa conexão passa para mim. E assim somos um aos olhos da fonte de Deus, do Criador, da coisa divina que rege tudo. Por isso que é tão importante o casamento, a união, a troca sexual que a gente pode ter com essa pessoa que a gente escolhe para caminhar a nossa jornada de vida. Essa bruxinha ou esse mago, essa pessoa que te acompanha é a pessoa mais importante da sua vida, porque ou ela te alimenta ou ela te suga. E é triste perceber o histórico da humanidade. Mulheres foram queimadas. Mulheres foram queimadas por ser extremamente inteligentes, espertas, vivendo à frente do seu próprio tempo, se conectando com a natureza, com o ciclo normal da natureza, com o ritmo normal da natureza. E eles querem sempre vetar, matar, cortar, findar qualquer coisa que atrapalha o plano visionário de cada vez mais aprisionar cada um de nós dentro desse patriarcado capitalista, industrial, onde as pessoas só se veem como uma coisa material, né? Daqui a pouco a gente vai deixar de ter alma, de ser humano? Não, nós somos humanos. Nós somos além da matéria. Nós passamos uma temporada aqui no planeta Terra, aproveitando essa vida para atualizar, trazer ensinamentos, downloads e cada vez mais evoluir o nosso espírito, o nosso ser. E nada além disso. Nós mulheres sempre fomos vetadas de ter a sua própria cabeça, vamos dizer assim. Tem uma frase que eu repito muito na minha vida: cada cabeça a sua sentença. Cada escolha que você faz, você está falando de você, não dos outros. Mas como a gente pode ser nós mesmas se há 100 anos atrás a mulher era como a posse do homem? Isso não existe. O homem que saiu de uma mulher, ele tem uma mãe, qualquer que seja o homem, qualquer que seja o pai, qualquer que seja o marido, ele tem uma mãe. Para você chegar no planeta Terra, você tem que ter passado pelo corpo de uma mulher, seja lá como for, tenha sido pela cesárea ou tenha sido um parto natural. Você foi nutrido, gerado, você viveu os seus primeiros meses aqui no planeta Terra dentro da barriga de uma mulher. O mundo não respeita a mãe Gaia, a natureza. O mundo, a sociedade,
patriarcado, o capitalismo, tudo isso, até mesmo o socialismo, não inclui a mulher, não dá voz, não dá 50%, que é por direito da balança da vida, o poder das mulheres. Nós, mulheres, não somos superiores aos homens, mas também não somos dependentes dos homens. Somos complementares, sempre. Mas o respeito, nós não entregamos o respeito necessário nós mesmas, nem pelas nossas ancestrais, nossas avós, mães, tias, primas e nossa mãe natureza, que é a única coisa da qual a espécie humana é dependente. Nós, ao longo do histórico da humanidade, as mulheres eram sempre vistas um pouquinho a menos. Se aqui é 50% da balança, as mulheres têm 30%. A gente ainda não conseguiu alcançar a mesma proporção de poder salarial, seja no salário, seja na independência. Eu venho de uma família onde nós somos 3 mulheres. 3 mulheres não ganham o salário de um homem. É injusto. Fazem com que a gente se sinta fraca, fazem com que a gente se sinta menos, acham que nós somos um número menor, mas é aí que a gente se engana. Se duvidar, tem mais mulheres no mundo do que homens. Agora me cita mulheres filósofas marcadas pela história. Me cita mulheres que estão no poder de cada país, do seu governo, das indústrias, quase perto de zero. Por que eles vetam tantas a nossa voz, as nossas ideias, o nosso ritmo? Por que tudo tem que ser para ontem, tem que ser atropelado? E por que a gente não pode crescer junto com a nossa própria natureza, acompanhando o ciclo que é natural? As mulheres foram atropeladas dessa maneira porque a gente é mágica, nós somos diferentes, viemos de um lugar diferente, com um ritmo diferente. Não ensinaram você e a mim a amar a si mesma. A primeira regra que tinha que ser passada em qualquer que seja instituição, família, lar, escola: ame a si mesmo como você gostaria de ser amada pelos outros. Porque aí você começa a alimentar o amor de dentro para você. E aí o que sobra para você entregar para o mundo é amor. É o amor que transborda de dentro. Você não vai entregar as coisas ruins que você alimenta dentro de você, porque você vai estar alimentando o amor próprio. O amor próprio não é egoísta, o amor próprio não é invasivo, não é forçado, é natural, é humilde e é simples. A gente que atrapalha muito a nossa própria vida. Tenha isso em mente, nós somos poderosas, mas nós não fomos ensinadas em momento nenhum da história da espécie humana no planeta Terra, na humanidade. Nós não fomos ensinadas, fomos ou somos até no dia de hoje, nós não somos ensinadas a cultivar esse amor próprio. A mulher, ela vive na sombra da placa que ela tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, é isso e é aquilo, e é amando tudo e a todos lá fora, sempre servindo, se doando, se sacrificando, se matando, mas não se olhando, não se amando, não se autoalimentando, não se descobrindo, conhecendo mais sobre si mesma, o que você gosta de fazer. Todo mundo tá louco nessa sociedade correndo atrás de um amor, mas ninguém se ama de verdade. Ninguém se auto-ama verdadeiramente de uma forma genuína, sem o ego, sem forçar a barra. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Foi uma mensagem muito forte, veio através de momentos de meditações, momentos de trocas com as minhas consulentes através do tarô. Se você não conhece ainda o meu trabalho, fica à vontade para acessar o link que eu sempre deixo aí na descrição de todos os vídeos do canal, onde eu tento trabalhar
e alcançar e despertar e tocar essas almas, o coração de cada alma que eu encontro pelo meu caminho, despertando essa autoestima, essa autoconfiança de ser a sua própria imperatriz, de ser a sua própria suma sacerdotisa, de ser a divindade, a própria diva, a própria deusa, o próprio poder na tua vida. Eu descobri isso e acho que foi no momento exato, no momento necessário, não só para mim, mas para tudo, para a humanidade, para a vida, para todos. E eu quero que você descubra isso em você também. Quero que você seja capaz de sentir isso, principalmente se você é mulher, né? Principalmente se você leva a sério essa energia feminina que existe, habita dentro de você, do seu ser. Compreenda isso, mulher. A forma como te educaram, te ensinaram, muito provavelmente não é a melhor forma de viver, de ser. Não é a forma mais saudável, não é a forma mais gentil, muito provavelmente não é a forma mais honesta de se ser consigo mesma. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer por você hoje. Um beijo, a gente se vê em algum outro vídeo. Tchau!